Seja bem-vindo, meu nome é Marcelo e hoje eu vou responder algumas perguntas que me fizeram no canal sobre a NPP. Bom, é um tema que está fazendo muito sucesso. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Eu também tenho um Insta. Se você quiser fazer alguma pergunta, falar comigo, me segue lá no Insta. E a pergunta de hoje é do senhor Daniel Santana. O Daniel Santana ele pergunta o seguinte: sobre a acusação do crime de racismo praticado em rede social, o Ministério Público me propôs a NPP, mas até agora não falaram sobre os requisitos do acordo ou se será pagamento pecuniário ou prestação de serviços. Por esse crime ter pena menor, eles podem aumentar o valor? Acha possível também eles propuserem prestação de serviço? Bom, é o seguinte, senhor Daniel, quais são os requisitos do ANPP? A pena mínima tem que ser inferior a 3 anos. Então você tem lá a pena do crime de racismo, que é de 2 a 5 anos, em tese, caberia o acordo de não persecução penal. Só que é o seguinte, o STF decidiu há pouco tempo que em crimes raciais, injúria, racismo, não cabe a NPP. Então, o senhor está me questionando aqui, o senhor está perguntando se será prestação pecuniária ou as duas ao mesmo tempo, tanto a prestação de serviço como a prestação pecuniária. Bom, eu acredito que no seu caso aqui, o Ministério Público irá retirar a proposta. Já tem até um Tribunal de Justiça seguindo essa orientação do STF. É uma decisão do ministro Edson Fachin. Eu vou deixar na descrição do vídeo, as duas decisões, né? Tanto do STF como do Tribunal de Justiça, já decidindo que não cabe a NPP em crimes raciais. Essa votação foi na primeira turma, se eu não me engano, e ficou a 3-2. Bom, qual foi a outra pergunta que me fizeram aqui? Foi o senhor. Cadê? Ah, o senhor Sandantas. Olá, tudo bem? Minha dúvida é: a pessoa cometeu uma infração de menor potencial ofensivo no ano de 2020, lesão corporal leve. Foi apenada com 6 meses, mas teve o benefício de transação penal. No entanto, em 2009, tem um processo de desacato que não foi julgado ainda. O MP ofereceu uma denúncia e pediu ao juiz não aplicar a transação penal, tendo em vista ter praticado um crime em 2020 e ter se beneficiado. Neste caso, posso usar o artigo 28A do Código de Processo Penal no crime de desacato, visto a pena ser inferior a 4 anos e não ter direito à transação penal por ter cometido outro delito no ano de 2020. Pode retroagir para o ano de 2019, oferecimento da transação penal e conseguir algum benefício no artigo 28A do CPP. Nossa, pergunta que é grande, hein? Então vamos lá. Primeiramente, o que que acontece? Como você recebeu uma transação penal, né, você não poderia receber outra. Por quê? Lá o artigo 76 ele veda. O artigo 76 parágrafo 4º, veda outra concessão de transação penal no prazo inferior a 5 anos. E em relação ao NPP retroagir para beneficiá-lo, lá no artigo 28A, em relação ao NPP do artigo 28A retroagir para beneficiá-lo, o artigo 28A, parágrafo 2º, inciso 3, veda a concessão do acordo de não persecução penal quando um autor já for beneficiado, né, já tiver sido beneficiado um prazo inferior a 5 anos de uma transação penal ou de um sursis processual. Então, no seu caso, não cabe nem a transação, porque o artigo 76 veda, e também não cabe o acordo de não persecução penal, porque o parágrafo 2º, inciso 3 do artigo 28A, também veda, porque você já foi beneficiado. Em tese, é, é, você nem deveria ter recebido a transação penal porque você já estava sendo processado. Então, quando você está sendo processado por outro crime, geralmente o Ministério Público não propõe, tá? Mas, se você tiver alguma dúvida aí, quiser deixar algum comentário, deixa aí se você ficou alguma dúvida sobre a explicação e me segue no Insta também, tá? A última pergunta é do senhor Ike de Fênix. O senhor Ike de Fênix fala que não tem advogado e está um pouco perdido sobre o que fazer. Ele já me fez outras perguntas também, que não encontrou nenhum caso de NPP de réu pobre, de réu desempregado. Bom, a questão é o seguinte, eu não sei que estado que o senhor está,
mas aqui no estado de São Paulo existe um convênio da OAB, com a Defensoria Pública, e quando o réu não tem, é, ele pode ligar no cartório, né? Ligar no cartório, pode comunicar o oficial de justiça, quando o oficial de justiça vai citar, né? Dizer que não tem condições para constituir um advogado, e o juiz, ele solicita um advogado pelo sistema de indicação do convênio da OAB, Defensoria Pública. Bom, você pode ligar no cartório, eu não sei qual estado que o senhor está, mas se é que for aqui em São Paulo, o senhor ligue no cartório, que lá no cartório, eles, se já tiver sido indicado um advogado para o senhor, eles vão te dar um ofício, e lá no ofício tem um telefone do advogado, e lá você pode explicar para o seu advogado a sua condição financeira, porque é o seguinte, o ANPP ele só vai ser proposto se você, o Ministério Público, ele abre mão de processar, de acusar você, mas você tem que dar algo em troca. E no caso é a prestação pecuniária. O senhor paga um valor e encerra o processo, tá? Aí o senhor pode falar que o senhor está sem condições, é, pedir, oferecer uma contraproposta, pedir a redução para meio salário mínimo, para 10% do salário mínimo. Isso não quer dizer que o Ministério Público vai aceitar, tá? É uma possibilidade. Deixa eu ver. O senhor pode solicitar o serviço comunitário, tá? Ao invés da prestação pecuniária, pede serviço comunitário, 40 horas, tá? Agora, não tem a possibilidade de você receber o acordo de não persecução penal e não entregar nada para o Ministério Público. Aí não tem acordo. Aí você vai ser processado, será ofertada a denúncia, será processado e ao final o senhor será condenado, tá? Eu vejo muito isso acontecer, principalmente na internet, as pessoas aceitarem um acordo e não conseguirem ter condições de pagar, tá? Então, antes de aceitar, o senhor tem que saber o seguinte: eu não sei qual foi o crime que o senhor cometeu, o senhor não colocou nos comentários, coloca aí no comentário qual, ou me chama no Insta, né? E fala qual é o crime que o senhor está sendo acusado, qual é a pena, tá? Porque caso o senhor não tenha condições, mas se a pena mínima for inferior ou igual a 1 ano, cabe sursis, né? Cabe uma suspensão condicional do processo. Então, o senhor não tem condições de pagar, mas pelo menos o processo fica suspenso um prazo de 2 anos e o senhor só vai ao fórum assinar o processo e justificar suas atividades. O senhor vai ter lá as limitações que o juiz pode impor, é, limitação de final de semana, proibição de sair após as 10 durante a semana, proibição de frequentar lugares de má reputação, bar, balada, prostíbulo, taberna, discoteca, comparecimento ao fórum a cada 3 meses. A lei fala mensalmente, mas o juiz coloca a cada 3 meses. Tá? Durante 2 anos, você cumpriu. Não podendo se ausentar da comarca por mais de 8 dias, sem autorização do juiz. Não, 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 não mudar de endereço sem comunicar o juízo. Então, você cumpre todas essas obrigações num período de 2 anos, o processo está extinto a punibilidade. Então, fala aí qual foi o crime que o senhor cometeu. Coloca nos comentários. Se não quiser colocar nos comentários, me chama lá no Insta. Tem um Insta aí, @dv.direitopenaloff. Me chama lá. E aí a gente pode bater um papo, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Marcelo. Até a próxima. Se inscreva no canal.